o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 15. As Ramavasika Parva ou o livro do eremitério. On. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. As Ramavasa Parva. Capítulo 1. Tratamento ao rei Dhritarashtra. Sobhima ter ressentimento. Janamejaya disse: depois de terem adquirido seu reino, como se comportaram meus antepassados, os Pandavas de grande alma, com relação ao rei Dhritarashtra? Como, de fato, agiu aquele rei que teve todos os seus filhos e conselheiros mortos, que estava sem amparo, e cuja riqueza tinha desaparecido? Como também Gandhari de grandes feitos se comportou? Por quantos anos os meus antepassados regeram o reino? Cabe a ti me dizer tudo isso. Vaisampayana disse: tendo readquirido seu reino, os Pandavas, seus inimigos todos mortos, governaram a terra, colocando Dhritarashtra em sua chefia. Vidura, e Sanjaya e Yuyutsu de grande inteligência, que era filho de Dhritarashtra com sua esposa Vaisya, costumavam servir a Dhritarashtra. Os Pandavas costumavam seguir a opinião daquele rei em todas as questões. De fato, por 15 anos, eles fizeram todas as coisas sob o conselho do velho rei. Aqueles heróis costumavam ir com muita frequência àquele monarca e sentar-se ao lado dele, depois de terem dourado seus pés, de acordo com os desejos do rei Yudhishthira o Justo. Eles faziam todas as coisas sob as ordens de Dhritarashtra, que cheirava suas cabeças com afeição. A filha do rei Kuntiboja também obedecia a Gandhari em tudo. Draupadi e Subhadra e as outras senhoras dos Pandavas se comportavam em relação ao velho rei e à rainha, como se eles fossem os seus próprios sogro e sogra. Leitos e mantos e ornamentos, e alimentos e bebidas e outros artigos agradáveis, em profusão e de tal tipo superior que era digno de uso real, foram oferecidos pelo rei Yudhishthira a Dhritarashtra. Similarmente Kunti se comportou em relação a Gandhari como para com uma superiora. Vidura, e Sanjaya, e Yuyutsu, alto da linhagem de Kuru, costumavam sempre cuidar do velho rei, cujos filhos haviam sido mortos. O caro cunhado de Drona, isto é, o Brahmani superior, Kripa, aquele arqueiro poderoso, também servia ao rei. O santo Vyasa também costumava muitas vezes se reunir com o velho monarca e narrar para ele as histórias de antigos rishis e ascetas celestes e pitris e rakshasas. Vidura, sob as ordens de Dhritarashtra, dirigia a execução de todas as ações de mérito religioso e tudo o que estivesse relacionado à administração da lei. Pela política excelente de Vidura, por meio do gasto de pouca riqueza, os Pandavas obtiveram numerosos serviços de boa vontade de seus vassalos e seguidores. O rei Dhritarashtra libertava prisioneiros e perdoava aqueles que estavam condenados à morte. O rei Yudhishthira o Justo nunca dizia nada sobre isso. Naquelas ocasiões, quando o filho de Anvika saía em excursões para divertimento, o rei Kuru Yudhishthira costumava dar a ele todos os artigos de prazer. Aralikas, e fabricantes de suco, e fabricantes de ragakandavas serviam ao rei Dhritarashtra como antes. O filho de Pandu buscava mantos e guirlandas caras de diversos tipos e as oferecia devidamente a Dhritarashtra. Vinhos Maireia, peixes de várias espécies, e sorvetes de frutas e mel, e muitos tipos de alimento deliciosos preparados por meio de modificações de diversos artigos, eram feitos para o velho rei, como em seus dias de prosperidade. Aqueles reis da terra que iam lá um após o outro, todos costumavam visitar respeitosamente o velho monarca Kuru como antes. Kunti Draupadi, e aquela da linhagem Satvata, e o Lupin, a filha do chefe das serpentes, e a rainha Chitrangada, e a irmã de Drishtaketu, e a filha de Jarasandha, essas e muitas outras senhoras, ó o chefe de homens, costumavam servir a filha de Suvala como criadas para todos os serviços.
Dhritarashtra, que foi privado de todos os seus filhos, não podia se sentir infeliz em nenhuma questão. Era o que Yudhishthira dizia frequentemente para seus irmãos verem. Eles também, de sua parte, escutando aquelas ordens de grande importância do rei Yudhishthira, mostraram particular obediência ao velho rei. Havia uma exceção, no entanto. Era Bhimazena. Tudo que tinha acontecido a partir daquele jogo de dados e que tinha sido causado pela má compreensão de Dhritarashtra não desapareceu do coração daquele herói. Ele ainda se lembrava daqueles incidentes. Aralikas, peritos em cozinhar ervas em conservas e temperos. Ragakandavas, compotas produzidas de pimenta longa, gengibre seco, açúcar, e o suco de faziolos mango. Capítulo 2. Idem. Vaisampayana disse: assim adorado pelos Pandavas, o filho nobre de Anvika passava o seu tempo em felicidade como antes, servido e honrado pelos rishis. Aquele perpetuador da linhagem de Kuru costumava fazer aquelas principais das oferendas que deviam ser dadas aos Brahmanes. O filho nobre de Kunti sempre colocava aqueles artigos sob o controle de Dhritarashtra. Desprovido de malícia como era o rei Yudhishthira, ele era sempre afetuoso para com seu tio. Dirigindo-se a seus irmãos e conselheiros, o rei dizia: o rei Dhritarashtra deve ser honrado por mim e por todos vocês. De fato, é um bem-querente meu aquele que é obediente às ordens de Dhritarashtra. Aquele, por outro lado, que se comporta de outra maneira em relação a ele é meu inimigo. Tal homem deve certamente ser punido por mim. Nos dias da realização dos ritos ordenados para os Pitris, como também nos Radas realizados por seus filhos e todos os bem-querentes, o rei Kuru Dhritarashtra dava aos Brahmanes, como cada um merecia, quantidades tão abundantes de riqueza quanto ele queria. O rei Yudhishthira o justo, e Bhima, e Arjuna, e os gêmeos, desejosos de fazer o que era agradável para o velho rei, costumavam cumprir todas as suas ordens. Eles sempre cuidaram para que aquele velho rei que foi afligido pela morte de seus filhos e netos, pela dor causada pelos próprios Pandavas, não pudesse morrer de sua dor. De fato, os Pandavas se comportavam para com ele de tal maneira que aquele herói Kuru não podia ser privado daquela felicidade e de todos aqueles itens de prazer que ele tinha enquanto seus filhos viviam. Os 5 irmãos, os filhos de Pandu, se comportavam dessa maneira com Dhritarashtra, vivendo sob o seu comando. Dhritarashtra também, vendo-os tão humildes e obedientes às suas ordens e agindo em relação a ele como discípulos para com seus preceptores, adotou o comportamento afetuoso de um preceptor em direção a eles em retorno. Gandhari, por realizar diversos ritos de Shraddha e fazer doações para os Brahmanes de diversos objetos de prazer, se livrou da dívida que ela tinha com seus filhos mortos. Assim aquele principal dos homens justos, o rei Yudhishthira o justo, possuidor de grande inteligência, junto com seus irmãos, adorava o rei Dhritarashtra. Vaisampayana continuou: possuidor de grande energia, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, isto é, o velho rei Dhritarashtra, não podia notar nenhuma má vontade em Yudhishthira. Vendo que os Pandavas de grande alma estavam na observância de uma conduta justa e sábia, e o rei Dhritarashtra, o filho de Anvika, ficou satisfeito com eles. A filha de Suvala, Gandhari, rejeitando toda a tristeza por seus filhos mortos, começou a demonstrar grande afeição pelos Pandavas como se eles fossem seus próprios filhos. Dotado de grande energia, o rei Kuru Yudhishthira nunca fazia nada que fosse desagradável para o filho nobre de Vishtravirya. Por outro lado, ele sempre se comportava para com ele de um modo muito agradável. Quaisquer atos, graves ou leves, que fossem mandados serem feitos pelo rei Dhritarashtra, ou pela desamparada Gandhari, eram todos efetuados com reverência, ó um monarca, por aquele matador de heróis hostis, isto é, o rei Pandava. O velho rei ficou altamente satisfeito com tal conduta de Yudhishthira. De fato, ele sofria pela lembrança do seu próprio filho pecaminoso.
Levantando-se todo dia na alvorada, ele se purificava e realizava as suas recitações, e então abençoava os Pandavas para desejar a eles vitória em batalha. Fazendo as doações usuais para os Brahmanes e fazendo-os proferirem bênçãos, e derramando libações no sagrado fogo, o velho rei rezava por vida longa para os Pandavas. De fato, o rei nunca derivou dos seus próprios filhos aquela grande felicidade que ele sempre derivou dos filhos de Pandu. O rei Yudhishthira naquele tempo tornou-se tão agradável para os Brahmanes quanto para os Kshatriyas, e os diversos grupos de Vaisyas e Sudras do seu reino. Quaisquer males feitos para ele pelos filhos de Dhritarashtra, o rei Yudhishthira esqueceu todos eles, e reverenciou seu tio. Se algum homem fizesse qualquer coisa que não fosse agradável para o filho de Anvika, ele se tornava por isso um objeto de ódio para o filho inteligente de Kunti. De fato, por medo de Yudhishthira, ninguém podia falar dos atos maus de Duryodhana ou Dhritarashtra. Gandhara e Vidura também estavam bem satisfeitos com a capacidade que o rei Ajatasatru demonstrou de suportar males. Eles não estavam, no entanto, tão satisfeitos com Bhima, o vencedor de inimigos. O filho de Dharma, Yudhishthira, era realmente obediente ao seu tio. Bhima, no entanto, à visão de Dhritarashtra, ficava muito desanimado. Aquele matador de inimigos, vendo o filho de Dharma reverenciando o velho rei, o reverenciava exteriormente com um coração muito relutante.